A Rússia, dentre vários países do mundo, possui uma formação singular. Não é de hoje que é este um país que parece muitas vezes tentar, ao menos, ser um empecilho para as potências do resto do mundo. Vladimir Putin e a Rússia hoje, de fato, desempenham um papel de destaque na política internacional de hoje. A Rússia não é um país ocidental. Não só isso, como ela parece buscar uma autonomia, um certo ideal de sociedade muitíssimo específico. Vejamos o que esse ideal trata. A estrutura toda desse vídeo é possibilitada pelos estúdios do Alta Linguagem. Confira o canal e, para ajudar a manter este trabalho, considere realizar uma doação ou então assinar o Clube Alta Linguagem. Com ele, você tem acesso a uma série de cursos sobre filosofia, economia, geopolítica, história e também tem acesso a uma comunidade de discussões exclusiva. Vamos pro vídeo. Alexander Dugin é um intelectual de destaque hoje na Rússia. Seu papel enquanto ideólogo patrocinado pela Universidade Estatal de Moscou o dá uma figura de destaque como um pensador. Ele é um pensador da Rússia, de uma pretensa nova civilização russa. Ele se utiliza assim do pensamento de vários autores diferentes, entre eles de um que eu citei bastante aqui e que acredito ser essencial, Oswald Spengler. Se vocês viram meu primeiro vídeo e acompanham este canal, sabem bem que a principal das teorias de Spengler é a de ciclos de culturas e civilizações. A grosso modo, não há uma só sociedade que seja eterna, elas acabam em um momento. E não só isso, para Spengler, elas imitam formas orgânicas, a vida. Elas passam por estágio de gestação, de infância, juventude, meia-idade e, enfim, velhice. É como uma planta, ou como um ecossistema. As culturas possuem as suas próprias estações, primavera, verão, outono e inverno. Spengler, ele era alemão. Não só alemão, como também era uma pessoa que não tinha cabelo, era careca, e tinha enxaqueca crônica. Não só isso também, como ele deixou de ter uma família para escrever suas obras. E viu também a humilhação que a Alemanha passou após a Primeira Guerra. Com tudo isso, temos a receita perfeita para alguém que não costumava sorrir muito, tampouco ser muito feliz. Isso tudo é brincadeira, pelo menos pode soar como brincadeira, mas é uma coisa séria também. A tese dos ciclos culturais de Spengler o levou a uma tese central. O Ocidente é esta civilização que hoje domina o mundo inteiro. Ela está em seu estado de velhice e seu inverno. Eu narrei em outro vídeo desse canal sobre isso e o porquê disso. O estágio de velhice também possui um outro nome, o estágio de decadência. O Ocidente está hoje se aproximando de seu fim, está em decadência. Isso quer dizer que seu auge, seu vigor e sua juventude já se foram. E veja, para qualquer um que seja um pretenso anti-ocidental e defenda a autonomia de uma civilização contra o Ocidente, Alexander Dugin se utiliza muito bem desse pensamento. Ele, como um russófilo e odiador do Ocidente, vê a tese de Spengler e aplica ela para os dias de hoje. O estado que o Ocidente está hoje é o de uma decadência moral. Não produz mais cultura ou nada de bom. É a besta. Mas ele não faz isso pelos mesmos motivos de Spengler. Dugin diz que essa farra toda que hoje é o Ocidente teria começado no individualismo e no nominalismo. Uma tese muito simplória. E é uma tese que Spengler nega. Essa tese do Dugin vem de outro autor, vem do René Guénon, que é um intelectualzinho de meia tigela. Para Spengler, a decadência é o curso natural da história. Para o Dugin, aparentemente, é algo que poderia ter sido evitado. Teoria que diga que o Ocidente está fraco, mesmo vinda de ocidental, pode ser considerada anti-europeia, ou melhor, anti-eurocêntrica. E assim temos um prato cheio para os russos. De fato, os russos não são ocidentais. Eles odeiam tudo o que é ocidental. Desde Dostoiévski, que é um literato famosíssimo entre os depressivos, em seu Diário de um Escritor, ele afirma a decadência do Ocidente, a apostasia da Igreja de Roma, ele prega o domínio universal dos eslavos ortodoxos, fala sobre como é necessário destruir a Europa, que não passava na sua época de um cemitério de artes e foco das revoluções. Essas palavras não são só minhas, mas sim do prestigiadíssimo crítico literário e polímata Otto Maria Karpov. Isso é só uma paráfrase do que ele disse. Dostoiévski, no final, é também um revolucionário, assim como Dugin. Ele vê na Rússia uma potencial nova civilização, uma cultura nova surgindo para um novo mundo. Este novo mundo que Alexander Dugin hoje chama de mundo multipolar. O Spengler, como ocidental, via a Rússia também como uma potencial nova cultura. Para ele, a Rússia, até a época de Pedro o Grande, o czar russo, que construiu São Petersburgo,
A Rússia estava se desenvolvendo enquanto uma cultura autônoma e separada, mas com a construção de São Petersburgo, as instituições ocidentais, a política dos tempos do Barroco foi imposta sobre o Império, gerando aquilo que Spengler chamou de pseudomorfose histórica, que ocorre sempre que uma cultura se impõe com tanta intensidade sobre outra, que esta outra cultura fica limitada e não atinge o seu potencial, ela não se expressa da sua forma adequada. Para sair desta pseudomorfose é necessária uma reação. A pseudomorfose histórica, segundo Spengler, aconteceu também na cultura árabe. A dita alma árabe só foi despertada ou saiu de sua pseudomorfose com o Islã, que foi um movimento contra tudo isso. Nesse caso, a cultura antiga, clássica, era o que se impunha sobre a cultura árabe. Assim também com a expansão do Islã, o Ocidente poderia ter recaído sobre uma pseudomorfose árabe. Graças a Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, isso foi evitado. Caso os árabes tivessem vencido, a cultura ocidental não teria se expressado da forma mais adequada para si mesma. As catedrais do gótico, por exemplo, com suas torres pontiagudas apontando para o céu, ao infinito, para Deus, teriam de se reduzir a cavernosas mesquitas. A pintura ocidental, a pintura do corpo humano, a perspectiva e a direção teriam de se mascarar sobre os elementos alegóricos e os mosaicos muçulmanos em virtude da iconoclastia islâmica. A música ocidental teria de se contentar com saltérios, cítaras, e não com cravos, pianos, violinos, violoncelos. É esse o cenário análogo ao da Rússia. Ela não se expressa ainda na sua cultura. Dostoiévski é para Spengler como que uma alma agonizante, que vê na Rússia todo este potencial e prega a reação contra tudo que é ocidental. Já Tolstói, para Spengler, não passa de mais um elemento dessa pseudomorfose. Ele favorece os anseios de uma aristocracia afrancesada e germanizada de russos da época. Em sua obra Prussianismo e Socialismo, Spengler fala um pouco sobre a Rússia. Ele diz o seguinte, abre aspas, a Rússia não é uma questão de diferentes povos, mas de diferentes mundos. Os russos não são um povo como são os alemães e os ingleses. Assim como as tribos germânicas da era carolíngia, eles possuem em si mesmos as potencialidades de muitos povos futuros. Russianismo é a promessa de uma nova cultura na medida que as sombras da noite crescem mais e mais sobre o mundo ocidental. O real russo é tão alienígena para nós como o romano da era da monarquia ou o chinês muito antes de Confúcio seriam caso aparecessem entre nós. Os russos têm estado muito conscientes disso, toda vez que traçam uma linha de demarcação entre a mãe Rússia e a Europa. Fecha aspas. Russianismo, diz Spengler, é a promessa de uma nova cultura. Os povos germânicos na era carolíngia foram aqueles que deram origem aos diversos povos dos diversos países que formam hoje o Ocidente. Os visigodos fixaram-se hoje no que é a Espanha, os francos na França, os anglos e saxões na Inglaterra, os ostrogodos na Itália. Para Spengler, é como se a Rússia ainda tivesse de chegar nesse estágio. Ou seja, ela é uma cultura que ainda tem de nascer, está no estágio de pré-cultura. É como se estivéssemos em Roma, o Ocidente fosse a Roma decaída e os russos, os povos bárbaros que estão invadindo. Sabemos o final que isso levou a Roma. É claro, segundo a tese de Spengler, uma cultura simplesmente pode nunca nascer. Ele não é um hegeliano maluco que acredita em leis inexoráveis a esse ponto. Para ele, uma cultura nascer ou não é algo casual. A Rússia poderia nunca nascer enquanto cultura e poderia permanecer sempre em sua pseudomorfose. O humano é uma casualidade, um piscar de olhos para Spengler. A cultura só surge se ele de fato tiver força de vontade o suficiente para isso, se ele passar da mera vontade de sobreviver e da luta contra a natureza para algo maior. Isso é casual, não se sabe, mas esse algo maior não necessariamente é o despertar de uma nova alma, de uma nova cultura, como diria ele. Mas é claro, isso não parece muito bem se aplicar para a Rússia. Está nítido como o pensamento de Spengler, embora ocidental, seja um prato cheio para o russianismo. De fato, podemos dizer, a Rússia não é um país ocidental. A Rússia hoje é quem busca se separar, sair de sua pseudomorfose histórica. Isso desde a União Soviética. Era essa Rússia da época que Spengler falava tanto sobre uma promessa. O bolchevismo, todavia, não era para ele nada mais que uma importação ocidental para os russos. Ou seja, a Rússia ainda demoraria demais para ele. Todavia, a Rússia é um país que hoje tenta se separar, busca reagir contra o Ocidente. O significado de Vladimir Putin enquanto líder é precisamente esse. Os russos não conhecem outro líder que não os czares. Então a pseudomorfose bolchevista se impôs na forma de Stalin, o czar soviético. Putin hoje marca a separação política entre a Rússia e o Ocidente. Em matéria religiosa também,
é algo essencial para a cultura e a religião. A Igreja Ortodoxa Russa nitidamente enfrenta dificuldades, brigas com a Igreja Grega. Não é uma continuidade de forma alguma da Igreja Bizantina. É algo diferente e igualmente anti-ocidental. Seu patriarca acredita que a Rússia está numa missão. A missão é de proteger-se de toda a desgraça ocidental, da besta que eles chamam de Ocidente. A guerra na Ucrânia então assume um significado maior, para os russos especialmente. A Ucrânia é um país que outrora pertenceu ao Império Russo e hoje funciona de certa forma como uma fronteira. É uma fronteira linguística, é uma fronteira religiosa e é uma fronteira política entre a sociedade ocidental e a sociedade russa. São bordas de civilizações, são como placas tectônicas. E as guerras que ocorrem nessas regiões todas são como terremotos, círculos de fogo. No Oriente Médio, Israel serve como uma fronteira entre a civilização ocidental e a civilização do islamismo. O que procederá dessas guerras, muito provavelmente, serão marcos históricos decisivos para o futuro de nossas sociedades. É claro, em matéria de pensamento não se deve colocar o intelectual da Rússia, Dugin, como sendo lá tudo isso. Ele não conseguiu ainda separar muito bem o pensamento russo do pensamento ocidental. Ele bebe de fontes ocidentais, sobretudo. Seu pensamento é inerentemente religioso, todavia. Religiosamente místico, gnóstico, mas esse misticismo dele exalta um René Guénon, um francesinho, exalta a importação do pensamento marxista ocidental. O seu ideal de mundo multipolar parece não passar por enquanto de uma baboseira. É claro, para Putin, para Dugin, é interessantíssimo, e eu comentei disso num vídeo anterior, que o Ocidente esteja decaindo. A cultura woke, comentei sobre isso no vídeo, o que é a cultura woke, é algo que eles por fora dizem odiar. O Ocidente é revolucionário, é o berço das novas revoluções, mas eles adoram no fundo a cultura woke. Eles adoram e agem sobre isso. É um prato cheio para suas propagandas, para suas narrativas e para seu pensamento furado. Causa deleite para eles ver essas ideias suicidas da cultura woke prevalecerem sobre o Ocidente, serem aplicadas. Quem sabe eles também não colaborem com a expansão da cultura woke. Causa deleite para eles. É uma batalha interna que o Ocidente trava consigo mesmo. Ele está se enfraquecendo. Como isso não atenderia aos interesses deles? Se o Ocidente não vigiasse, todavia, ele pode abrir alas plenas para os seus inimigos externos e para aproveitadores chegarem por aí. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero fazer mais vídeos como esse e reflexões parecidas com essa. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou e não é inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Não deixe de conferir o canal do meu amigo Kebs, Psicologia e Cosmovisão. Vai estar ou aqui na descrição, ou no card, ou então você pode ir ali no canal, nas abas dos canais recomendados e acessar ali. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.